Boa noite, irmãos. Nós estamos começando mais um Aljava, hoje dia 22/6. E agora estamos gravando para depois ficar disponível para todos vocês no nosso canal do Zoom, nosso canal do YouTube. Agora a gente tem uma pasta do Zoom com as nossas reuniões online. Todos vocês estão convidados a seguir lá, né? Cristiano Miranda P. Você tem um link específico. Se você está entrando aqui hoje e não pegou, está no nosso grupo do Aljava. Se você não está no grupo do Aljava, o teu pastor está, ele te passa. Tem um link com a pasta das reuniões online do Efatá. Você pode acessar lá todas as nossas reuniões, inclusive a de hoje que eu comecei a gravar agora, beleza? Nós estamos falando de Judas capítulo 1, de um contexto onde Judas exorta os mestres que começam a se infiltrar na igreja, trazendo ensinos fundamentados em conhecimento humano e começam a detonar todo mundo. Sabe aqueles pastores simples que estavam compartilhando o evangelho, as pessoas que compõem o corpo de Cristo, eles eram humilhados por essa classe de homens que se sentiam superiores por causa de conhecimento humano. Judas traz uma paulada para esses caras e fala assim, ó: estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais. Judas chama o conhecimento natural de irracionalidade. Gente, é muito forte esse texto. Mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão. Preste atenção nas escolas teológicas que estão nascendo nesses dias de pandemia. Escola teológica de um professor só. É importante você entender isso, né? Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito do Efatá Online, que é a nossa escola de teologia. Ela não é de uma pessoa. São mais de 20 professores, todos eles formados a partir da maior escola do evangelho, que se chama Cruz. Todos eles, né? Daí continua aqui no 12. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco. Esse texto aí você tem que grifar, meu irmão. Isso aqui dá uma bela mensagem, viu? Pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. Apacentam-se a si mesmos. Sabe o que é isso? É aqueles caras que não se sujeitam a ninguém. Eles gostam de ensinar todo mundo online, mas você pergunta: onde está a tua raiz? Quem é teu pai? Não, não acredito em paternidade. Tá bom, você não acredita em paternidade, quem que é o teu pastor? Quem que cuida da sua vida? Não, eu me apacento a mim mesmo, porque eu sou tão inteligente, meu fundamento teológico é tão poderoso que eu me apacento a mim mesmo. Judas fala o seguinte, ó: se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas. Gente, por que eu estou falando sobre isso? Pela falta de discernimento que a gente às vezes ainda insiste em ter, de ouvir muitas vozes. Irmãos, isso é perigosíssimo. A gente já falou sobre isso em aljavas passados. Sabe, quem tem muitas vozes não tem nenhuma. E se vocês, como filhos, não entendem a voz que vocês devem ouvir, o reino de Deus é um reino de semeadura. Provavelmente, os teus filhos também não vão te ouvir. Existe um princípio no reino de Deus. Nós precisamos não somente ouvir, mas sermos praticantes daquilo que é ensinado. Por favor, eu peço para que vocês deem atenção ao que eu tenho falado e orientado a vocês. Há um cuidado, há um zelo em tudo que eu procuro dizer. Sabe, hoje eu tive uma reunião de manhã, ouvindo um homem que eu respeito como um profeta de Deus e que estava me compartilhando uma palavra muito forte a respeito do que está acontecendo com algumas igrejas em Taubaté. A realidade de homens que tentam usar da paternidade para manipular pessoas, mas não se sujeitam a ninguém. Gente, quando a gente entra numa atmosfera, num ambiente onde a pureza está governando, o próprio Deus trata de julgar. É a história de Ananias e Safira. Se subir o nível, não tenta corromper. A gente tem falado com tanta pureza de paternidade que, se isso for distorcido, se isso for usado só como uma plataforma de controle,
se você não entender a essência do que é a paternidade, é um tiro no pé. É um perigo que você está correndo. A gente tem caminhado, na verdade, não dá para brincar com paternidade. Tem destino de pessoas que o Senhor está confiando a nós. Como a gente tem feito isso? Para mim, isso traz um encargo de responsabilidade. Então, assim, levem com a mesma seriedade e responsabilidade aquilo que eu tenho procurado trazer de Deus para vocês, porque nós não estamos brincando com o tema, com o assunto. Posso compartilhar algo com vocês, abrir meu coração? Eu estou no ambiente com meus filhos, me sinto bem à vontade, mas eu quero compartilhar uma coisa para vocês que acabou de acontecer e que me deixou profundamente feliz. Eu acabei de receber uma chamada telefônica do apóstolo Gustavo Lara. E ele falou assim: Cristiano, nós temos orado muito, muito nesses dias, né, de pandemia. E o Senhor me conduziu a te fazer um convite. Gostaria de te convidar a fazer parte dos pais apostólicos, dos quais nós conduzimos em todas as nações. Eu fiquei até assustado, irmãos, porque depois de todos os processos da minha vida, o que Deus tem conduzido em mim, são poucas as pessoas que eu aprendi a discernir, respeitar, admirar no espírito, como o Gustavo Lara. Então, o convite dele para mim, eu não sei se você consegue entender, para mim, é muito mais do que ser convidado para pregar num estádio de futebol, é muito mais do que ter 100 mil seguidores na internet. Um homem de Deus que me convida para participar, para eu poder aprender com o grupo de pais apostólicos deles, são homens com seus mais de 60 anos. Eu sou um bebê, eu estou indo lá para comer, para aprender com esses caras, mas eu me senti tão honrado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque só tem sentido Deus construir isso em mim se eu puder trazer isso a vocês como filhos. Mas só vai desfrutar disso aqueles que não estão brincando de ser filhos. Vocês precisam ouvir e levar a sério o que eu estou falando. Então, tomem cuidado o que vocês estão oferecendo de ensino. Qual a seriedade que vocês levam às coisas que nós estamos oferecendo? É um perigo o sistema teológico que está sendo construído nessa geração, fundamentado na vida de uma pessoa. Olha o que está acontecendo depois dessa pandemia. Como muitos perderam seus púlpitos e seus lugares de convite, eles estão tentando... Eu falava sobre isso hoje à tarde com um filho, né? Estão tentando construir plataforma pessoal, se especializando em determinado assunto, né? E o evangelho não é isso, é uma construção coletiva. Então, quando eu falo para vocês do Efatá Online, a gente criou o Efatá Partner, que é o seguinte: você pode adotar o Efatá como a ferramenta de ensino do teu ministério, personalizado no teu nome. Você pode ser o primeiro a dar aula. Nenhum dos pastores que caminham comigo como filho me procurou. Nenhum sequer. Falou assim: apóstolo, nós vamos adotar os ensinos de Efatá como base teológica da nossa casa e vamos... Desculpa, Kleber, você se levantou o dedinho e você falou, mas depois você não avançou. Mas tá bom, tá valendo o que você falou. Mas vamos avançar. O que eu estou falando é o seguinte: é sério. A gente procurou construir algo genuíno, puro, para edificar a casa de vocês. Dependendo do alimento que você oferece na tua casa, você está trazendo morte dentro da panela. Então, é muito sério. Eu sei quem são cada uma das pessoas que está ministrando o Efatá. Se vocês virem a aula da pastora Graça, a pastora Rosa, sobre família, edificar a família Luz do Novo Pacto, irmãos, uma mulher que tem mais de 30 anos cuidando de famílias, tem bagagem. Eu não estou falando de um jovem teólogo que fez um curso teológico ou uma faculdade, está dando aula. Estou falando de pessoas que estão ministrando com a sua vida e estão se submetendo a aprender realidades do Novo Pacto para poder ajustar a sua mensagem. Então é algo muito profundo, especial, apesar de simples, porque o evangelho é simples, né? Que está disponível a vocês como ferramenta. É muito sério. Eu quero compartilhar com vocês aqui, só para que vocês vejam, rapidinho, ó, algumas coisas do Efatá Online.
Então a gente já passou aqui pelo YouTube. Convido vocês a estarem olhando as palavras, revendo, importante para esses dias. Mas vamos aqui para o EFATA Online. Irmãos, dá uma olhadinha na grade do curso. Olha as matérias que nós temos disponível. Aqui, ó. História do cristianismo, a igreja e os 5 ministérios, a adolescência, a idade da transição. Sabe o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em te ajudar a edificar a casa. Quem tem filho adolescente vai saber a seriedade do que eu estou tratando aqui. Qual faculdade teológica hoje tem preocupado em ensinar você a lidar com um período de transição que é a adolescência? Depois a gente entra especificamente nos apóstolos. Depois nós falamos no item 5, corte, noivado, casamento, padrão de Deus para os relacionamentos. No 6º, falamos da cultura judaica. 7º, cura e libertação. 8, visões escatológicas. Nós não falamos assim, é isso. Tem gente hoje falando assim, vamos estudar escatologia, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Como, gente? Como que eu vou dizer o que vai acontecer? São pelo menos 10 linhas escatológicas. Como que eu posso afirmar? É muita ousadia eu afirmar que é isso. Então, nós apresentamos todas as correntes teológicas com relação à escatologia para que você possa entender de todas elas. Sabe o que é isso? É você ensinar teologia a partir de uma humildade e não de uma soberba de achar que sabe tudo. Isso me perdoe, mas me incomoda muito o que está acontecendo. Vejam a grade nossa. Dons espirituais, ética e direitos humanos, evangelistas, pastores e mestres, família, a igreja dentro de casa. Vai ver se tem uma matéria família e igreja dentro de casa em alguma escola de teologia. Filosofia, formação cristã para crianças. Fundamentos de finanças do reino. Fundamentos do reino, gestão e liderança, hermenêutica, jornada do homem espiritual, Libras, mídia, comunicação e tecnologia no reino, o novo pacto. Acabei de gravar essa matéria, o novo pacto. Eu quase chorei dando a aula. Sabe por quê? Porque eu oro e falo, Senhor, eu não quero gerar conhecimento, eu quero impartir vida. Eu ministrava tanta graça de Deus enquanto eu ministrava, a preocupação em transmitir vida, sabe? Os substitutos de Cristo, pastoral urbana e missão, paternidade apostólica. Tudo que a gente tem falado, preparando um sermão, profetas, revelações paulinas, seitas e heresias, sociologia, transformando a sociedade, as 7 áreas de influência, visão holística sobre sustentabilidade. Tem temas atuais, sabe? Temos uma série de aulas bônus gravadas por pessoas, pastores e ministros incríveis. Você entrou aqui no site efataonline.com.br, tem todas as informações e já tem um link para você fazer a matrícula. Tá tudo disponível. Sabe, eu estou insistindo nisso porque a gente perece por falta de conhecimento. Daí eu não sei quantos de vocês... Vamos voltar aqui. Eu não sei quantos de vocês já recomendaram o EFATA Online para os seus filhos espirituais. Porque se vocês não recomendaram, eles vão buscar conhecimento em outro lugar. E daí sabe o que acontece? Daí vai começar a conflitar com aquilo que nós temos ensinado. Porque a teologia de hoje, como Judas diz, fundamentada na árvore do conhecimento, ela é corrompida. Ela nasce de uma plataforma de soberba. Essa aqui não é uma escola fundamentada naquilo que eu penso. São mais de 20 ministros, cada um falando de uma área que Deus deu a graça, porque o corpo de Cristo, essa medida de graça é compartilhada com cada um, está disponível para você, meu irmão. Nós tivemos uma reunião de ministério no final de semana, com todos os ministros dos sonhos, são mais de 100 ministros. Eu falei, o que acontece que vocês às vezes se sentem inseguros para falar do novo pacto, mas vocês têm uma escola de teologia aqui na casa que nenhum de vocês está matriculado? Falei para os ministros nossos lá no sonho. A mesma pergunta eu falo para vocês. Se é uma ferramenta que está disponível, por que você não utiliza? Então, é bastante sério quando a gente fala assim, paternidade,
ter uma voz que fala ao meu coração, tudo isso é muito bonito, mas no básico a gente não ouve. No básico do que é orientado, a gente não coloca em prática. Então, meu conselho de quem ama vocês, e vocês vão ver que o que eu estou falando hoje tem a ver com a palavra que eu vou ministrar. Procurem orientar teus filhos a estudarem através do Efatá Online. Eles não vão ter conhecimento, eles vão ter vida. E procurem vocês darem exemplo a isso. Entra lá no site, faz sua matrícula. Você pode entrar, você pode começar a cursar hoje, se você quiser. Tá bom? Então, essas orientações são importantes por causa dos dias que nós estamos vivendo. Eu acho que eu acabei todos os avisos. Antes de eu entrar na palavra, o Pascoal falou também que também deu um nome para participar. Me perdoe, então, aqueles que falaram que querem participar do... Eu falei nenhum, eu já errei aqui em 2. O Pascoal e o Kleber. Tá bom, Nancy, você também está matriculada. Deixa eu ver. A Vanessa começou a fazer, legal, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Querem me fazer alguma pergunta sobre isso que eu expliquei até aqui, sobre o texto que eu li de Judas, sobre o YouTube e sobre o Efatá Online? Porque agora, daí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo agora, senão nós vamos entrar na ministração, na palavra de hoje. Alguém quer colocar alguma coisa? É só desmutar o microfone e me fala aí, a gente já responde. Vou dar 2 minutinhos para vocês, se alguém quiser fazer pergunta agora. Isso. Quem é? Ricardo. Fala, Ricardo. Para a gente ter o partner aqui na casa, eu preciso ter terminado? Não. Como é que a gente faz? Então... Você não precisa ter terminado. O que vai acontecer é que você vai continuar cursando, você como aluno, e você vai estar adotando. O que acontece quando você é o partner? Você passa a ser um sócio, como se fosse um franqueado do Efatá Online. Daí todas as pessoas da igreja que forem cursar o Efatá Online, é uma forma que a gente quis compartilhar com vocês, porque daí vocês também, os pastores da igreja local, são remunerados também. Então, é uma maneira também de abençoar que... Vamos imaginar que eu falasse assim, ó, Ricardo, convida todo mundo da live aí para participar da escola. Eu poderia fazer isso, não poderia? Ia ficar todos esses alunos nossos aqui de Efatá. Nós criamos um negócio seguinte, você quer pôr na tua igreja? Então, beleza. A gente põe, faz uma diagramação no teu nome. Você pode gravar uma das aulas para que você possa se identificar com o teu público, com os teus filhos. E daí, de toda a matrícula feita do teu povo, através do link que você vai ser um sócio da escola, cada matrícula que você trouxer, um percentual é teu. Então, você abençoa a igreja local, você dá e o investimento teu para fazer isso é zero. Você não paga um centavo. É simplesmente para abençoar o pastor local e ele ter uma ferramenta discipular e de ensino para os filhos. Entendeu? Então é simples, não requer investimento teu e você está dando algo de extrema qualidade para a tua casa. Ok, a dúvida era só se em relação já está, como eu já estou matriculado e estou estudando. Você não precisa ter se formado para implantar. O que vai acontecer é que você vai andar com as duas coisas em paralelo. Certo, positivo. Positivo operante? Positivo. Alguém mais? Alguma dúvida sobre Efatá, sobre canal do YouTube, do Spotify, sobre os avisos que eu dei até aqui? Não? Nada, pessoal? Tudo certo? Então tá bom. Nós vamos falar hoje, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 14. Hebreus 12, do 5 ao 14. Eu quero falar hoje sobre correção e disciplina, como expressões do amor de Deus e a base da relação entre um pai e um filho.
correção e disciplina. Amém? Estamos todos juntos? Hebreus 12, do 5 ao 14. Vamos orar para iniciar essa noite? Quem se habilita aí? Vocês estão tímidos, gente? Um monte de pastor aí, ninguém vai orar? Opa, eu vou. Vinho? Isso. Quem que falou que vai orar? Eu, Robinho. Manda ver então, Robinho. Senhor, obrigado por essa noite. Te agradecemos. Te agradecemos por toda a revelação que o Senhor tem derramado através da nossa paternidade, do apóstolo Hélio, do apóstolo Cristiano. Que o Aljava continue sendo essa ferramenta de instrução no Espírito para fortificar a sua igreja, o seu povo, e assim estabelecer o seu reino nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e abençoamos cada uma das famílias que estão aqui representadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Robinho. Irmãos, antes de eu iniciar, eu quero falar algo para vocês. Eu tenho entendido com tanta profundidade, com tanta clareza, a realidade do que é a paternidade, que se eu pudesse, eu arrancava tudo que já está aqui dentro e enfiava dentro de vocês. Eu quero que vocês tenham clareza naquilo que a gente tem vivido, a seriedade do que nós estamos tratando. A base de toda a relação de Deus com o homem passa pela paternidade. Deus decidiu se revelar ao homem como pai, desde a criação. A palavra pai, ela não nasce do humanismo, ela não nasce na filosofia. O conceito de pai, de família, de relação pai e filho é um conceito divino. Entenda isso. É um conceito divino. Quando o homem começa a se distanciar disso por causa de uma mente religiosa, Deus envia o seu filho. Ele não envia o seu rei, ele envia o seu filho para reconciliar o homem com o pai. Toda relação do evangelho é uma relação de pai e filho. Quando você arranca a paternidade da Bíblia, você arrancou a essência. Você se tornou técnico, mas perdeu a vida. A expressão do amor de Deus se dá em nos chamar, em nos adotar como filhos. Compreender a paternidade é a base do evangelho. Uma teologia que anula a paternidade é morta. É o que Judas nos explicou ali no capítulo 1 do seu grande livro, que num capítulo só dá uma pancada avassaladora. E eu quero falar com vocês porque muitos de nós desconhecemos o princípio de disciplina e correção. A nossa visão de paternidade é distorcida. Às vezes a gente busca num pai elementos e atributos que não são a essência do que a paternidade que Deus oferece tem como primazia ou prioridade em cumprir. Então, Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 14, diz assim: Já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não... Gente, o escritor de Hebreus, aqueles que hoje ensinam teologia desconsiderando paternidade, não leram nenhuma carta de Paulo, não leram a carta aos Hebreus, porque é impossível você não perceber a essência de um homem que escreve a todos como filhos. Aqui é uma carta de um pai para filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanime quando por ele é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo que recebe por filho. Meu Deus! Sabe o que está falando aqui? Que a expressão do amor de Deus é correção. A todo aquele que chama de filho, está debaixo de correção. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne,
Olha o escritor de Hebreus separando paternidade espiritual e natural. Além disso, além do que? Até agora ele está falando de paternidade. De qual paternidade que ele está falando aqui? Se ele está falando, além disso, tem a paternidade natural. Ele está falando de paternidade espiritual, irmãos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Agora ele está falando de paternidade divina. Aqui tem 3 elementos: a paternidade espiritual, paternidade natural e a paternidade de Deus. As 3 estão contidas dentro do texto aos Hebreus. Então, o escritor de Hebreus, que eu acredito ser Paulo, começa construindo o seguinte: se os nossos pais naturais nos corrigem porque nos amam, e nós nos sujeitávamos a ele, quanto mais nós não devemos nos sujeitar às correções que vierem do Senhor. É isso que ele está falando. Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que nós somos corrigidos? Para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, tudo aquilo que nós vivemos depois que entregamos as nossas vidas ao Senhor e nós temos a Deus como Pai, tudo o que nós vivemos, seja bom ou seja aos nossos olhos ruim, seja fácil ou seja aparentemente difícil, segue sendo a expressão de amor de um Deus que é bom. Preste atenção, eu vou repetir isso para você. Pode ser que você esteja debaixo de um tempo de correção de Deus sobre a tua vida. Pode ser que os dias pareçam ser difíceis, as situações que você está fazendo. E eu estou falando aqui com um universo de mais de 60 pessoas que eu tenho cuidado um por um e que eu sei que alguns estão sendo parados por Deus, outros estão sendo silenciados por Deus, outros estão entrando em estreitos financeiros com Deus. Eu quero te dizer o seguinte: seja qual for a situação que você está vivendo, ela não é fruto de um Deus que está irado contigo, de um Deus que te desamparou. Toda a correção que você esteja passando é a expressão de um Deus que continua sendo bom. Ele, na sua infinita bondade, nos corrige, porque nós temos a tendência de achar que, como somos, quando estamos sendo corrigidos, que Deus nos corrige a partir da sua ira conosco. Não, ele continua sendo bom. Ele continua nos amando e por ele nos amar, ele nos corrige. Nós precisamos deixar isso muito claro. A maior expressão do amor de um pai por um filho é correção. Tem gente que acha que é presente. Nossa, me senti tão feliz porque eu recebi um presente do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Olha aqui para mim, ó. Presente você pode receber de todo mundo. Presente você pode receber até do teu inimigo. Tem gente que não ama você. Tem gente que não gosta de você, mas pode te presentear. Agora, correção você só recebe de pai. Correção é a maior expressão. Correção é o maior presente. Correção é o bem mais precioso que nós recebemos na relação pai e filho. Então, se você chega numa paternidade buscando promoção pessoal, buscando uma plataforma de reconhecimento, buscando suprir sua carência emocional ou buscando receber presente, você vai se frustrar, porque a primeira expressão da paternidade é correção. E não é uma expressão de juízo, é uma expressão de amor. Então, guarde isso no teu coração. Se você tiver claro que a expressão do amor de um pai por um filho se dá basicamente através da correção, você abre um caminho para que eu me sinta livre de manifestar todo o meu amor por você te corrigindo.
E você pode ter certeza que tem muitas pessoas que caminham comigo, que eu não corrijo, porque eu sei que ainda não se sentem amadas. E se uma pessoa não se sente amada e você vai oferecer correção, você vai ferir ao invés de curar. Então eu tenho respeitado e tenho buscado em Deus respeitar o tempo de cada um, até que nós tenhamos os corações colocados na mesa. E daí haja liberdade para correção. Vocês estão comigo? Se Deus não nos corrigisse, Ele estaria nos tratando como bastardos, como filhos gerados de uma relação ilícita, como filhos não reconhecidos por um pai. Mas porque Ele nos ama, Ele nos corrige. A sua correção é a demonstração que Ele nos trata como filho. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu sou corrigido por Ele. Se nós estamos sem correção, já não somos filhos. A Bíblia traz isso. Muitos de nós temos sido corrigidos por Deus porque Ele nos ama. E porque nos ama, Ele nos alinha. Quantos são os processos pelos quais nós passamos que são expressões dessa correção de Deus, nos alinhando como pastores, como pais, como esposos, como filhos? Quantos de nós vamos aprendendo ao longo dessa jornada que erramos e daí vem aquele arrependimento, fala, Senhor, pisei na bola, e o Senhor se alegra, fala assim, meu filho, eu esperei tanto por você entender que você estava errado e eu te corrijo porque eu te amo, eu não quero te ver continuando nesse caminho. Olha o que Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz a respeito de correção. Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Esse texto é muito pontual. Quem o ama a seu tempo. Por que a seu tempo? Porque nem todo tempo é um tempo propício para correção. E eu quero que você receba essa palavra como filho, mas que você que também é pai, e se você não é, você vai ser, e se você que possa perceber isso também na perspectiva de pai, não é todo tempo propício para corrigir. A gente tem que buscar em Deus a sabedoria do momento correto. Tem pessoas que no momento do erro, que se você corrigir, você mata. Você tem que esperar o momento correto. Agora, se você poupa a correção, né, você está trazendo aborrecimento ao filho. E você está falhando como pai. Eu estou falhando como pai se eu deixo de te corrigir. Agora, aonde não existe correção, sabe o que acontece? Não tem avanço. Sem correção, ninguém avança. Guarde isso. Nossa, apóstolo, sabe que eu tenho visto que parece que a congregação não avança? Parece que eu estou indo e voltando. Pode ser que você esteja falhando na correção como pai. Aonde não há correção, não há avanço. Aonde tem correção, uma casa paterna onde existe correção, tem progresso. Eu vou repetir. Uma casa paterna onde você se posiciona como pai e corrige um filho, você tem progresso. Eu quero te levar a refletir. Quantas pessoas que caminham perto de você ou caminham contigo, que você já poupou a correção, por medo de ferir, por medo da pessoa se entristecer, por medo da pessoa falar assim, não gostei, vou embora. Todas as vezes que você faz isso, você acha que está construindo algo melhor. Eu vou evitar. Você está trazendo um grande prejuízo para a tua casa e para a tua vida. Aonde não há correção, não há progresso. A essência de uma casa paterna. E daí eu volto a falar algo a vocês. Mais um conselho de pai para filho. Por favor, não porque é meu. Eu já falei para vocês e volto a repetir. Todos os recursos fruto da venda do livro Engenharia da Graça eu ofertei antes de ser lançado. Eu não fico com um centavo. Eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso. Leiam o livro Engenharia da Graça para que vocês possam ter um panorama do que é a igreja. Do que é essa edificação chamada Corpo de Cristo. Porque o mundo gospel está corrompido desse desenho do que é edificar a igreja.
Então, se vocês tiverem clareza no que é a edificação da igreja, a igreja é uma casa paterna. É pai corrigindo o filho. Você tirou a correção da cena, você não tem avanço. E qual tipo de avanço? Por que você está falando isso, apóstolo? Se todo dia está chegando gente nova na igreja, a igreja está crescendo. Isso para Deus não é avanço. Crescimento numérico nunca foi avanço. O avanço que é medido por Deus é o quanto você leva as pessoas que estão contigo à estatura de Cristo. É isso. O amadurecimento em Cristo é o que a criação anseia. A manifestação de ruios, ou seja, filhos maduros. A nossa responsabilidade como pais é levar filhos à estatura de Cristo. Nós estamos sendo eficazes nisso? Só saberemos se nós estamos sendo eficazes se essa palavra de Provérbios é verdade. Há correção na tua relação? Ou você delega essa correção para líderes? Líderes não são pais. Numa casa paterna tem um pai. Sabe, muitas vezes a gente se omite no trabalho da correção. E os resultados são catastróficos. Aparentemente parece que está numericamente crescendo. Irmãos, Deus trouxe uma palavra para a Leila esses dias. Eu creio que nós vamos ministrar sobre isso, ou conjunto, ou ela sozinha eu também, a respeito de campos de semeadura. Eu vou dar só um parênteses no que eu estou falando para falar sobre vocês sobre isso. Campos de semeadura. Deus nos deu uma chave. Toda situação difícil que nós entramos na vida, sempre surge um cenário que Deus nos dá a oportunidade de romper com esse cenário através de uma semente. Em diferentes situações. Eu vou entrar especificamente nisso em outro momento com vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. No Evangelho de Marcos, quando fala da parábola do semeador, existe um tipo de semente que chamou a atenção da Leila e a minha, juntos, que é a semente que cai em terra rasa. A palavra diz assim, há um tipo de semente que caiu em terra rasa, e porque não tinha profundidade, cresceu rápido. Eu achei tão interessante, a semente que cai em terra rasa, ela cresce rápido, e dá fruto rápido. Só que logo vem o sol e queima tudo. Sabe o que a gente está vendo diante dos nossos olhos hoje? O nascimento, a geração de ministérios que estão procurando rapidez, mas não tem sustentação, não tem raiz. Por quê? Porque para que você tenha raiz, você precisa de tempo. A gente não tem... Eu estou vendo muitas pessoas impacientes, não conseguem esperar os processos de Deus. O processo de formação de uma congregação, de uma casa paterna, requer paciência. Você não edifica na vida de filhos da noite para o dia. Sabe, esses movimentos de crescimento da igreja que vieram para o Brasil, eles vieram com uma motivação equivocada. E eu não estou falando de pessoas, tá? Mas eu vou citar nominalmente movimentos. G12 e M12 são movimentos que funcionaram porque Deus deu uma visão a homens. Em diferentes lugares, em diferentes regiões, para propósito específico. Mas como bom brasileiro, o brasileiro tem mania disso. Vai lá fora copiar para quê? Isso aqui deu certo, lá eu vou copiar aqui. E a gente vai buscando métodos de crescimento. E daí a gente começa a ver uma onda de pastores sendo ungidos de uma forma precipitada, líderes de célula, porque começou o movimento celular, colocado de forma precipitada. Então, é pessoas imaturas formando pessoas imaturas. E, cara, tem um monte de bomba estourando hoje na nossa nação. Porque requer tempo para formar uma pessoa em maturidade para o ministério. E nós somos responsáveis disso como pais. Quando nos precipitamos, impondo precipitadamente a mão sobre pessoas para o ministério. Então, aonde não há correção, não há progresso. Guarde isso. Quando existe correção, a primeira coisa a prosperar é a nossa alma. Quando há correção, a nossa alma prospera. Porque a nossa alma se alinha ao Espírito. Então, as emoções se alinham. Isso é importante a gente entender. Porque Deus levanta pais espirituais, primeiramente, para nos corrigir. Para que Cristo seja formado em nós. Em um pai, nós buscamos primeiramente correção e não amizade. A amizade pode ser uma consequência, mas você não procura um pai para ter um amigo.
Você não procura um pai para ter um colega. O bem mais precioso, eu vou repetir isso 10.000 vezes nessa noite. O bem mais precioso presente numa relação de pai e filho se chama correção. Presente, amizade, relacionamento, você pode buscar na vida de muitas pessoas. Correção é só a figura de um pai. Não é um amigo que te corrige, é um pai que te corrige. Abra em Jeremias capítulo 30. Jeremias 30, do 10 a 11, diz assim: Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas. Se a tua descendência da terra, do seu cativeiro, e Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Olha a palavra de Deus expressando o seu amor pelo seu povo. Eu te amo, eu vou te salvar, eu vou te libertar, mas não te deixarei sem correção. Você consegue entender isso? No mesmo pacote que Deus fala assim, eu te amo, eu vou te resgatar, eu não vou deixar você na mão dos teus inimigos, e eu não vou te deixar sem correção. Para Deus está tudo presente. Agora, para nós, principalmente, para os meus queridos, amados irmãos que estão aqui hoje, e que tiveram uma experiência negativa com correção, e você pode ter tido essa experiência negativa com o teu pai natural, ou você pode ter tido experiências negativas com seus pastores, seus antigos pastores, ou de omissão. Quantos aqui já se relacionaram com pastores que você buscava se conectar a eles de alguma forma, mas parece que havia sempre uma barreira, você não tinha acesso? Você tinha um bom líder, um cara que conseguia produzir resultados, mas você nunca teve um pai. E daí você pega a correção, é algo que parece que você não consegue entender no reino de Deus. Porque você nunca teve a relação de crescimento em Cristo fundamentada numa relação paterna. Você teve um líder que você se espelhou, se admirou porque viu dando resultado, mas você não teve um pai. Outros tiveram uma experiência negativa com a sua paternidade natural, seja lá o qual for, né? Para Deus, quando ele fala, eu te amo, eu te salvo, eu te liberto, eu te protejo, mas eu não te deixo sem correção, tá tudo junto. A expressão do amor de Deus se manifesta na correção. E sabe o que acontece hoje? Quando a gente pega essa geração de órfãos, uma geração de órfãos, e nós tentamos corrigi-los sem antes trazê-los a um fundamento de correção, os caras espanam. Assim, sabe de uma coisa? Acabou meu tempo aqui. Vou procurar outro. Deus falou comigo. É isso que acontece. Sabe por quê? Existe uma maldição bíblica para o órfão. O bastardo não permanece na congregação dos justos. Então, assim, se ele é bastardo, a bastardia ela traz junto dela uma maldição. Eu não suporto a correção. Então, eu estou numa casa até que eu não seja confrontado. A hora que eu sou confrontado, sabe de uma coisa? Estava muito legal, mas agora eu não quero ficar aqui. Então, irmãos, é importante que cada um de nós, como ministros de uma casa, de uma congregação, que nós saibamos estabelecer fundamentos de paternidade desde o início que a pessoa chega na casa, para que ela entenda. Porque pode ser que você esteja deixando a coisa correr solta, sem correção. Um dia isso vai te custar caro. Um dia isso vai te custar caro. Agora, se você edifica uma casa paterna, você vai formar filhos maduros, a expressão da tua correção por eles vai ser recebida como amor seu. Isso é muito sério. 1 Coríntios 11, 32. Quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados por o mundo. Era importante que... Eu vou deixar essa gravação aqui disponível no nosso canal lá do YouTube, o Zoom de hoje, mas anote esse texto. São textos preciosos. 1 Coríntios 11, 32. Quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que isso quer dizer? A correção nos livra da condenação. A correção nos livra da condenação.
Vamos para João 8,38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis também o que ouviste de vosso Pai. Olha que interessante, João está falando aqui de dois tipos de paternidade. Eu já falei sobre isso algumas vezes. No mundo espiritual não há neutralidade. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. No mundo espiritual não há neutralidade. Todos nós temos um pai. E aqui João fala assim, eu falo do que vi junto do meu pai. A primeira João 2,15 fala assim, olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se amamos o mundo, o amor do Pai não está nele. É possível amar o mundo dentro da igreja? Lógico que é. Quando a natureza adâmica ainda está enraizada em nós, o orgulho e a vaidade nos levam a edificar não a partir de Cristo, mas a partir das nossas perspectivas pessoais do que é o Evangelho. Ah, eu sonho construir uma igreja assim. Eu acho que é assim. Eu busco na Bíblia aquilo que eu acho correto. Irmãos, nós estamos completando 12 anos de ministério. Custou alto o preço de construir um ministério não fundamentado nos nossos gostos pessoais, mas sujeitar tudo que nós vamos fazer à voz do Senhor. E haviam anos, eu sou bem chato com o assunto planejamento, eu falava, apóstolo, vamos fazer um planejamento, a gente fazia um planejamento inteirinho para o ano. Deus vinha e mudava tudo. A gente sempre, é lógico, optou por ouvir a voz de Deus. A pergunta que eu te faço é, você está fazendo do ministério um lugar de realização pessoal ou você tem procurado no ministério obedecer à voz do Senhor? Que Ele é o Senhor da igreja. Ela não nos pertence, as pessoas não são nossas, os filhos não são nossos. É por Ele, para Ele e por meio dele que todas as coisas acontecem. Que forte essa palavra, se o amor do Pai está em mim, o mundo não me afeta. Olha só, se o amor do Pai está em mim, o mundo não me afeta. Quando o amor do Pai diminui, o sistema do mundo começa a me chamar a atenção. Você conseguiu pegar aí, ó? Se o amor do Pai está em mim, o mundo não me afeta. Mas quando o amor do Pai diminui, o sistema do mundo começa a me chamar a atenção. O que você tem admirado hoje nos chamados ministérios relevantes? O que te chama a atenção? Né? É o sistema do mundo que está dentro do que a gente chama de igreja? É baseado no que a tua admiração? Ah, isso me agrada. Ah, isso funciona. Né? Quando o amor do Pai vai se esvaindo, os sistemas do mundo começam a nos chamar a atenção. Isso é sério, isso é profundo, isso é importante a gente se atentar. Porque o amor do Pai nos faz participar de uma edificação invisível. Muitas vezes nós não estamos vendo as coisas acontecer, parece que as coisas não estão avançando, parece que a gente está andando para trás, parece que a gente está dando murro em ponto de faca. Mas quando o amor do Pai está presente, a gente tem paz, mesmo quando a gente é paralisado. A gente tem paz quando a gente é corrigido. A gente tem paz quando a gente sabe que está em obediência. Agora, quando o amor do Pai se esvai, o sistema do mundo começa a se tornar atrativo. Vamos agora para João, capítulo 8, versículos 41 ao 44. Aqui, eu estou passando vários textos onde apóstolo Paulo fala de paternidade, o escritor de Hebreus fala sobre os 3 tipos de paternidade. Aqui, João, no Evangelho, ele fala sobre esses 2 tipos de paternidade que eu falei, que não há neutralidade. É como eu falo para vocês, irmão, tentar arrancar o assunto paternidade da Bíblia é ser muito ousado, né? Para encaixar na minha teologia, falar, não, eu não acredito. Você não acredita na Bíblia? Porque olha o que João 8, 41 a 44 diz. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Jesus também não era fácil, né? Olha o jeito que ele trata os judeus. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Daí replicaram eles. E eu imagino, porque Jesus falava isso aqui, não era uma pregação, era um bate-papo. Ele falou assim, vocês fazem a obra dos vossos pais. E ele ficava quieto, soltava uma dessa.
Daí eles respondiam, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Quem respondeu isso? Os fariseus, né? Nós temos um pai que é Deus. Daí Jesus vai e faz a tréplica. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, olha essa palavra de Jesus, a violência e a profundidade dela. Ele fala o seguinte: vocês que não compreendem a minha linguagem, que é espiritual, vocês não têm condições de ouvir a minha palavra. Vocês têm por pai o diabo. E qual é uma característica daqueles que têm como paternidade o diabo? Satisfazer a sua própria vontade. Essa é uma característica. Irmãos, eu quero, nesse momento, de uma palavra que é bem corretiva, eu quero parabenizar vocês. Sabe por quê? Porque não é simples alguém que fala assim, eu preciso caminhar com o pai, eu preciso sujeitar minha vida para alguém. A tendência humana e natural do homem é querer caminhar sozinho. A Bíblia diferencia os filhos de Deus do filho do diabo nesse texto onde Jesus fala exatamente porque os filhos do diabo são aqueles que caminham para satisfazer suas próprias vontades. E sabe o que é você caminhar com a paternidade? É você abrir mão de fazer do teu jeito para ouvir a voz de um pai. E eu vou falar uma coisa para vocês, não como pai agora, como filho. Não é simples. Quantas vezes na minha vida eu sabia o que eu ia fazer? Eu tinha convicção e eu submetia ao apóstolo Hélio, ele falava o contrário do que eu achava. Mas a gente já falou sobre isso num outro Aljava Online, o poder que há no posicionamento de um pai. Quando você obedece a palavra de um pai, isso agrada o coração de Deus, porque ele encontra em nós os mesmos atributos que haviam em Jesus, a humildade de se sujeitar. Não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou tomando a forma de homem, sendo obediente. A natureza de Cristo é obediente. Irmãos, por favor, tenham discernimento espiritual nos dias que nós estamos vivendo e parem de admirar, de seguir, de ouvir homens itinerantes que não se sujeitam a ninguém. Esse princípio não vem de Deus. Homens de Deus estão debaixo de autoridade, por isso estão aptos a exercer a autoridade. Vamos continuar esse texto que é poderoso. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então aqui nós vemos essa realidade. Existem dois pais. A Bíblia fala que existem dois pais, que existem dois senhores e existem dois sistemas. O sistema do mundo e o sistema do governo de Deus, que é paternidade. Tem dois sistemas, tem duas paternidades e tem dois senhores. E nós também vimos que o que leva uma pessoa a amar o sistema do mundo e não o de Deus é o distanciamento do pai. Se o mundo começa a me atrair, é sinal que eu estou descuidando do amor do pai em mim. E é nesse momento que a disciplina é necessária. Tito 2,14 diz assim: ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Deus não nos deu algo, ele nos deu a si mesmo. Ele nos deu a si mesmo, né? E às vezes a gente ainda acha que aquilo que fazemos é o que vai agradar a Deus, né? Mas não é o que fazemos, é a nossa disposição em sujeitar, a nossa obediência. Ele não nos purificou para que a gente se sinta bem. E agora eu estou me sentindo melhor, fui liberto, fui purificado. Não,
Ele nos purificou para que nós pudéssemos pertencer a Ele. Deus não toma para si nada impuro. Esse texto fala o seguinte: eu purifiquei para que vocês, eu purifiquei para si um povo todo teu. Ele purificou para tomar para si. Nós somos purificados para sermos tomados para Ele. Se sou dele, eu vivo para obedecê-lo e não para realizar minha vontade. Tá claro isso, irmãos? Eu quero que vocês entendam algo. São 9h10. Eu vou falar mais 5 ou 10 minutos e eu quero abrir para que a gente possa construir junto como nós temos feito no Aljava. Quero ouvir vocês têm oportunidade também de estar falando. Nós precisamos aprender a honrar a palavra de um pai. Nós precisamos entender que por mais simples que seja uma instrução, nós entramos num ambiente de favor de Deus quando nós temos a disposição de obedecer. E um grande problema para uma geração de órfãos, de desamparados, é não possuírem uma voz de posicionamento. Irmãos, nós temos uma voz que nos posiciona, é um dos bens, é um dos presentes mais valiosos do mundo. No mundo empresarial, quantos aqui já ouviram falar de Warren Buffett? Vocês conhecem Warren Buffett? Hã? Amigo pessoal de alguém ou não? Porque eu vou falar dele, alguém é chegado do cara, já teve em festa na casa do Warren Buffett? Não? Eu estou vendo aqui se alguém levanta a mão, vai que alguém conhece ele pessoalmente, eu queria saber, porque ele é simplesmente hoje considerado um dos caras mais ricos do mundo, uma expressão na economia mundial, um cara fera nos Estados Unidos. E o Warren Buffett é um cara que tem o poder de movimentar a bolsa de valores de todo mundo com as suas ações. Quando ele toma uma decisão, é o efeito manada. Todo mundo vai na direção que esse cara se movimenta. Tão forte a influência dele na economia e nos negócios mundiais. E um dia ele foi entrevistado, se eu não me engano, foi o ano passado. E perguntaram para ele assim: Warren, fala para a gente qual o bem mais precioso que você poderia atribuir para chegar onde você chegou. E o pessoal faz uma pergunta dessa e fica esperando, né? E diz que ele respondeu assim: o que eu tive de mais precioso para chegar onde eu cheguei foi feedback. O pessoal ficou olhando para ele e falou: feedback? Da onde que isso te ajudou a chegar onde você chegou? Né? E ele falou o seguinte, agora eu vou ler literalmente a resposta de Warren Buffett. O feedback é um dos presentes mais caros do mundo. Não pode ser dado por pessoas pobres. E eu tive a riqueza de receber feedback desde o início da minha vida profissional. Eu tive um cara que me dava feedback. E ele falou com essas expressões. Feedback é o presente mais caro. Pessoas pobres não podem dar feedback. E quando ele estava falando isso, poucas pessoas entenderam o que ele estava falando. Mas quem está apto a dar feedback? Alguém que tenha maturidade, alguém que tenha vivência, alguém que tenha trilhado caminhos, alguém que seja honesto com você, alguém que te ame ao ponto de te falar a verdade quando todos estão num ambiente que você não sabe em quem confiar. Sabe o que o Warren Buffett está falando? O presente mais valioso que alguém pode ter para poder avançar na vida é ter a voz de um pai. Quando ele fala de feedback, ele usa todas as referências do que nós falamos de paternidade. Traduzindo isso na linguagem do espírito, o feedback é um tesouro dado por Deus. E aqueles que têm disposição para ouvir, entendem isso como algo rico. Por isso, eu falo para vocês que aquele que aprende a honrar a palavra de um pai, ele é enriquecido na obediência. Porque existe um princípio espiritual nessa conexão. Olha só, quando a gente fala de feedback, eu quero dar um exemplo para vocês bem simples de se entender. Todos aqui já foram adolescentes um dia, uns há mais tempo e outros há menos tempo. Né? A adolescência na minha vida foi coisa de
2, 3 anos atrás, eu me lembro, está bem fresco na minha mente, na minha memória. O Alexandre lá de Aracaju, por exemplo, já faz muito tempo, ele não consegue se lembrar da adolescência dele, por isso que ele não para de rir. Mas você vai lembrar do que eu estou falando, Alexandre. Eu acho que em Aracaju, os caras mais velhos da turma faziam as mesmas coisas que a gente fazia aqui, né? Vocês já viram acontecer isso em sala de aula, naquela época de adolescência? Está todo mundo sentado antes da hora do intervalo ou do recreio, seja lá o nome que você queira dar. Está todo mundo sentado na cadeira, de repente vem alguém e cola um papel nas costas daquele gordinho da turma, normalmente o mais nerdzinho, né? Cola um papel nas costas do cara escrito assim, me chute. Daí o moleque sai pelo recreio, sai pelo intervalo, começa a tomar bica na bunda de todo mundo zoando o cara, e ele olha com aquela carinha assim de não saber o que está acontecendo, sendo zoado, todo mundo rindo, e todo mundo rindo, aponta para o cara e ri, até que uma boa alma, até que um crente surge no caminho, arranca o papel das costas dele e fala assim, cara, era por isso aqui que estavam rindo de você, estavam te zoando, isso aqui estava nas suas costas. Isso seria o exemplo mais claro do que se chama feedback. Feedback é alguém que guarda as suas costas. E quando a gente entende a paternidade bíblica, a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. Felizes são aqueles que enchem dele a sua aljava. São como flechas na mão do valente. Quando um homem lança uma flecha, qual é a visão e a perspectiva que ele tem dessa flecha? Ele vê a sua frente ou vê as suas costas? Quando nós lançamos uma flecha, a cena que nós temos é das suas costas. E um arqueiro, um pai, ele está o tempo inteiro observando a flecha para ver se ela vai atingir um alvo. Isso significa espiritualmente feedback. Você ter alguém que guarde as suas costas. Você ter alguém que no momento onde o mundo está todo mundo do teu lado, mas você está sozinho. Está todo mundo do teu lado, mas as pessoas estão rindo do teu insucesso. Você ter alguém que chegue para você e fala assim, cara, isso aqui vai te dar problema. Meu filho, olha só, eu estou guardando as tuas costas, te falando o que eu estou te falando agora. Não vá por aqui, faça assim. O que você está fazendo é um tiro no pé. Feedback é essa voz que guarda as nossas costas. Todo filho que entende o que é ser posicionado por um pai, ele rompe com essa natureza de desamparo, com essa natureza de isolamento, porque ele passa a entender o poder do que é ter suas costas guardadas. Começa a desfrutar de algo que para muitos é complexo de se entender, que é sentir prazer na correção, que é sentir amado quando é disciplinado. As experiências mais profundas que eu pude manifestar na minha vida, com pessoas que eu cuidei e cuido até hoje como pai, as que eu mais amei foi as que eu mais corrigi. As que me deram mais trabalho foi as que precisaram mais do meu amor. E quanto mais a gente amadurece em Deus, quanto mais a vida de Cristo vai sendo formada em nós, mais nós vamos tendo prazer em servir as pessoas sem esperar nada em troca. Entender que a paternidade não é cobertura ministerial, que a paternidade é como se você deitasse no chão para que o seu filho pudesse subir sobre as suas costas. Então, irmãos, nós precisamos trazer de volta alguns fundamentos importantes, porque hoje está se fazendo igreja a partir de práticas que estão dando certo, e a igreja tem um desenho divino, a igreja tem um protocolo divino. A igreja precisa ser edificada segundo o desenho daquele que projetou, e não segundo as nossas experiências pessoais ou daquilo que aparentemente está dando certo. Não é isso. Por favor, despertem, porque senão a conta vai chegar e ela é cara. Ela é cara. Se eu contar para você o que está acontecendo em alguns ministérios aqui na cidade, então até vocês iam ficar assustados. E eu estou te falando porque o tempo inteiro chegando gente para que a gente possa estar orientando, estar cuidando. E eu estou vendo, é trágico. Esse crescimento de semente em terra superficial, ele é rápido, mas o estrago é profundo, porque quando vem o sol não tem raiz. A maioria de vocês que estão aqui estão no mínimo há 5 anos
caminhando junto comigo, e vocês sabem que o que eu mais tenho me preocupado não é em falar com vocês de estrutura de igreja, de formato de culto, mas formar Cristo em vocês. Que vocês tenham raízes profundas, que vocês compreendam essa realidade invisível e não as realidades temporais. E dentro disso, tudo que eu estou colocando, compreender disciplina e correção é uma chave poderosa. Porque se você vai formando pessoas sem disciplina e correção, você não está formando filhos. E quando nós não formamos filhos, a chance da gente estar confiando posições de liderança para pessoas que vão nos trazer problema é gigantesca. Então, o desenho de Deus tem como a igreja como uma casa paterna. E a nossa responsabilidade não é criar uma experiência de culto poderosa. Não, é formar Cristo nas pessoas. Você tem alguma coisa contra melhorar a qualidade técnica do culto? De maneira alguma. Toda hora eu peço ajuda lá para o Adriano, que tem a manha, tem bom gosto. Eu falo assim, me ajuda aqui. Esses dias eu falei para o pessoal aqui, cara, tá muito ruim a qualidade da nossa transmissão. Pede ajuda para o Adriano lá. Eu acho que isso é válido, mas não é o nosso alvo. Não é o nosso foco. Nós sabemos o que nós estamos edificando como igreja. Então, dentro disso, irmãos, dessa palavra que eu quero trazer para vocês hoje em amor, e que ela possa ser também para alguns de vocês uma palavra de correção e de alinhamento, eu queria abrir agora para que a gente pudesse ter um tempo para perguntas. Eu creio que a gente tem aí uns 10 a 15 minutos, para que não fique muito tarde para ninguém, para a gente bater um papo. Estou aqui à disposição para a gente responder, para a gente conversar sobre isso. E parece que tem algumas colocações aqui. Deixa eu ver. No chat aqui do lado. Irmão, vocês me permitam, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar e vou ler as que eu acho que são de âmbito mais abrangente que possa servir para todo mundo, tá? O Sérgio fala assim, quando você falou lá atrás do EFATA Partner, não obtive uma conclusão no andamento da implantação. Então, com o assunto do EFATA Partner, simples, todos os pastores que tiverem interesse em implementar na sua igreja o EFATA Partner como elemento, só me mandar um WhatsApp, eu vou encaminhar vocês. Nós estamos com uma secretaria específica para a parte do partner para vocês implantarem na tua igreja. Me manda um WhatsApp e eu ponho o pessoal em contato com vocês. Jéssica e Leonardo de Salvador, Bahia. A liberalidade e a eficácia da correção é a afirmação de que a paternidade está funcionando sobre um indivíduo posicionado como filho. Aponta uma autoridade e afirma uma realidade. Exatamente, Léo. Léo é um mestre. Cris, o que fazer quando os filhos biológicos não estão abertos à correção e também quanto aos filhos espirituais? Isso aqui é pergunta do pastor Rafael. Rafa, eu vou responder um assunto que eu tive conversando esse final de semana com o Pedro da Grace, que está aqui comigo, e eu tenho falado muito sobre isso. Preste atenção, se você tem filho pequeno, se você tem filho na adolescência, existe algo que serve para a paternidade natural e é a mesma coisa para a paternidade espiritual. Muitos de nós ainda temos uma mente religiosa com relação à educação. Então, principalmente pastores acham que os seus filhos devem ser como símbolos do seu bom testemunho público de como vocês vivem em família. Então, o pastor exige que o filho tenha um comportamento ilibado para mostrar para a congregação, minha família vai bem. Isso é um perigo. A gente poda a liberdade dos nossos filhos e daí você cria um ambiente, isso acontece muito em igrejas muito tradicionais, né? Aquela carcaça de religião e a molecada comendo solto de pecado e uma coisa horrorosa acontecendo, tudo escondido, porque onde há muita repressão, a mentira é uma coisa natural. Então, o que a gente precisa primeiro entender é o seguinte, os nossos filhos não são troféus para serem mostrados como expressão da nossa santidade. A primeira coisa, né? Segundo, a única coisa que nós podemos como pais é produzir um ambiente de coerência dentro de casa. Aquilo que você ensina, você deve viver.
é o de mais importante que um pai pode construir. Por quê? Porque a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. O teu filho não precisa de um professor teológico, o teu filho não precisa de um coach, o teu filho não precisa de um disciplinador, o teu filho precisa de um pai. E um pai, ele precisa acima de qualquer coisa. Meu pai, quando me criou, meu pai não era crente, irmãos. Sabe qual que é o... Deus já falou muito comigo. Eu falei, Senhor, por que eu não me perdi na minha adolescência se eu não era crente? Ele falou assim, o seu pai tinha o atributo mais importante da paternidade, coerência. Hoje a gente tem muito pastor crente que é incoerente. Os filhos se desviam pelo comportamento do pai. Então, pode ser que você se escandalize com o que eu vou te falar. Mais do que ensinar a Bíblia para o teu filho, o que o teu filho precisa é da tua expressão de amor como pai. Porque se você expressa o amor de Deus na tua relação pai e filho, mãe e filho, e cria na casa um ambiente puro, de verdade, de coerência, os teus filhos, mesmo quando forem numa idade atraídos pelo mundo, eles vão falar assim, o que eu vivo na minha casa é melhor do que o que está vendo lá fora. Eles têm que decidir. Nós precisamos entender isso, nós não podemos querer tomar decisão pelos nossos filhos. Eu já contei essas histórias aqui, irmãos. Quando eu estava no Chile, que eu vi o Caio indo jogar bola, mandei uma mensagem para ele com uns amigos que eu não... Vocês se lembram dessa história, né? Com uns amigos que eu não achava legal. E daí eu não gostei da resposta que ele me deu. Ele falou assim, eu sei o que eu faço. Eu fiquei irado. E quando eu voltei, eu vou resumir uma história longa. Quando eu voltei, eu estava no avião, o senhor falou para mim, sabe por que você se chateia com o Caio? Porque você quer que ele tenha um comportamento que você espera. E você não consegue entender que eu tenho um desenho para o Caio, diferente do que eu tenho para você. Então, quando a gente começa a entender que os filhos pertencem ao Senhor, a gente começa a ficar mais livre para entender que nós não precisamos, porque qual que é a nossa tendência? Querer fazer com que eles não caiam nos erros que a gente caiu, que eles não passem por caminhos por onde a gente passou. Mas nós não podemos fazer isso, nós não temos como criar filhos dentro de uma redoma de vidro. E quando a gente faz isso, é muito pior. O que tem acontecido? A maioria dos filhos de crente, quando eles são blindados do mundo, quando chegam na faculdade, eles se desviam, porque a gente não prepara eles para serem livres, a gente prepara eles para serem hipócritazinhos dentro do ambiente religioso. Então, o que nós podemos fazer de melhor para os nossos filhos? Viver na verdade, manifestar amor, sermos coerentes e, com certeza, o Senhor vai edificar algo na vida deles. A palavra diz, se eu não edificar a casa, é em vão o teu trabalho. Sabe o que é muito difícil para a gente compreender na graça? Leia a Engenharia da Graça, você vai entender que a graça é muito mais do que favor imerecido. Né? Leia a Engenharia da Graça. O mais difícil da gente entender na graça é que Deus ele é o arquiteto e o executor da obra. Ele desenha e ele faz. Então, a sensação que dá para a gente é assim, mas eu não faço nada, porque a gente foi criado dentro de um ambiente de ativismo religioso. E não é isso. Então, tentando ser resumido na minha resposta aqui ao Rafa, é construir um ambiente de verdade. Deixa eu voltar lá. Cadê? Viu, Rafa? Então, de novo, os filhos não estão abertos à correção. Se você constrói um ambiente de amor, você vai saber como chegar no coração dele. Você vai saber no tempo certo. Não adianta você corrigir no momento que ele não está... Mas se a relação é construída no amor, Deus conduz. Daí o Léo fala que onde não há correção... Ele está repetindo aquilo que eu falei, né? Onde não há correção, não há progresso. Aqui o Léo replicou, ele escreveu aqui o que a gente estava falando, muito bom. Vitor, apóstolo, 2 perguntas. O cenário negativo que acontece no meio evangélico, pode-se dizer resulta de pessoas que não tiveram a paternidade natural, crescem em famílias disfuncionais, logo não valorizam e não buscam paternidade espiritual? A primeira pergunta sua, Vitor.
a gente tem uma série de fatores que nos levam a viver a realidade do que nós vivemos como igreja hoje. Um deles, de fato, que não existe transformação sociedade sem transformação da família. A igreja se preocupou em inchar, sem atuar dentro da transformação do ambiente familiar. Então, daí você tem uma incoerência, pessoas que frequentam cultos sem a vida transformada. Então, isso de fato é uma realidade. O outro caso é o que eu volto a repetir, a falta de compreensão de pastores e líderes de qual é o desenho de Deus para a igreja. Pasmem, mas a maioria dos pastores hoje não entendem qual é o propósito eterno de Deus. Se você falar assim, qual é o desenho de Deus para a igreja? O que o Senhor da igreja desenhou para a igreja? Como Ele quer que ela seja edificada? Pouquíssimas pessoas saberiam responder. Quando você faz a igreja a partir da sua imaginação ou experiência pessoal, você está fora do desenho de Deus. Então, as consequências são drásticas. Você tem um ajuntamento de pessoas e isso não é a igreja. O corpo de Cristo é um organismo vivo de órgãos interligados trabalhando para um propósito comum. É diferente dessa coxa de retalhos que a gente vê denominacional. O espírito denominacional foi um dos maiores prejuízos depois da reforma protestante que entrou dentro da igreja. Eu trabalho pela minha denominação. E tem muitos que trabalham pela sua denominação, mas falam que trabalham para o reino. Mentira! Você está preocupado com a placa da sua denominação. Então, quando nós não temos uma visão de corpo de Cristo, a nossa visão é fragmentada e seletiva a partir da denominação. Hoje eu estava conversando com o Caio à tarde, estava falando para ele o seguinte: se nós não entendemos esse rio de Deus chamado propósito eterno, a gente corre o risco de ficar preso no afluente, sabe? Você fica no seu córregozinho que não está correndo em direção desse rio principal chamado propósito eterno. Então, a primeira coisa para entender o nosso papel como congregação local é entender o propósito eterno de Deus. Se nós não entendemos o macro, nós nos perdemos no micro. E o 2, sobre saber ser filho espiritual, minha dúvida seria no cenário de pessoas que cresceram em famílias disfuncionais, onde não tiveram a figura do pai. Como conseguir entender e viver a paternidade? De fato, é mais difícil, Vitor, para quem teve uma família disfuncional. Mas eu tenho visto a igreja como um ambiente paterno produzindo alinhamento e cura na vida de pessoas que não tiveram essa experiência a partir dos seus lares. Então, numa casa paterna genuína, essa identidade de filho é restaurada, porque a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito do Filho, o Espírito que clama Abba, Pai. A natureza de Cristo é uma natureza que expressa filiação. Então, se a pessoa nasceu de novo, o Espírito do Filho em nós vai naturalmente manifestar a filiação. Se encontra um ambiente paterno saudável e puro, isso vai ser alinhado, vai ser ajustado. Agora, o problema é que no meio dos dias que vivemos, nós temos muita distorção da paternidade, né? O que é o que a gente chama de paternalismo. Pessoas que usam do nome paternidade para oprimir pessoas, para exercer controle sobre pessoas. Daí alguém que vem ferido de uma experiência do mundo ou de uma experiência que nunca teve, daí o estrago é enorme, porque a pessoa se abre para uma experiência de paternidade e às vezes é até abusada, né? Ao invés de ser circuncidada, ela é castrada por um cara que está querendo levar vantagem na situação. Pascoal, tenho uma impressão que na maioria dos casos, muitos pais espirituais têm receio de corrigir, porque em muitos casos estão cuidando de filhos que foram machucados em outros lugares. Pascoal, pode ser que em alguns casos haja uma insegurança em corrigir, porque nós estamos lidando com um filho machucado. Mas, quer ver? Eu vou tocar um assunto com vocês aqui. Como eu falei, em média, de 7 anos para cá, tem alguns que têm 7 anos, mas em média nós temos aqui, na sua grande maioria, pastores que caminham comigo há 5 anos. Em 5 anos, eu nunca tinha falado com vocês do aspecto de finanças dentro do entendimento de reino de Deus, dentro do entendimento do novo pacto,
como as finanças se movem nesse ambiente paterno. Por que eu não tinha falado? Porque muitos de vocês vieram de experiências onde vocês foram abusados. Mas chegou um dia que Deus me corrigiu nisso. Falou assim, olha, já passou tempo. Você precisa ensiná-los, porque quando eles não praticam os fundamentos, eles estão sendo privados de prosperar. Então, nós podemos até, por zelo ou por preocupação, evitar tocar em alguns pontos com os filhos. Mas chega um momento que é necessário. Então, acho que nós todos precisamos ter cuidado, de fato, com as pessoas que chegam, se estão feridas, se estão machucadas, mas nós não podemos poupar da correção, porque a correção é o que produz o crescimento. Sem correção, não é filho, né? Sem correção, nós somos ilegítimos. Então, para legitimar filiação, tem que haver correção. Irmãos, eu creio que eu respondi todos aqui. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem fazer, quer falar algo? Se quiser, pode desmutar o microfone agora. Estou à disposição, ainda dá tempo. Se você quiser fazer alguma pergunta verbal ou quiser ainda fazer por aqui. Ô, pai, eu acho que dos maiores traumas que até mesmo pastores possuem, é porque lá no passado foram feridos no quesito paternidade, porque o que nós vemos no evangelho hoje que está acontecendo na nação é que muitos pais têm pego o nome de paternidade para autopromoção pessoal. E aí, quando se fala de enviar uma flecha, que é o destino do filho, que é a correção, que aperfeiçoa, né? Aí fica ferido nesse quesito, porque tem uma falha aí. Ele não usa o filho para que o filho atinja o propósito eterno. Ele usa o filho para autopromoção, que é diferente do que nós vemos nessa mesa que nós estamos sentados lá caminhando. A maioria tem 5 anos, eu tenho 4 anos que a gente caminha junto, que a gente vê na sua pessoa, que é uma pessoa que cada vez mais desaparece, né, e nos posiciona na palavra e na verdade, né? Então, eu acho que uma das coisas que impede um pouco, que algumas pessoas são travadas no quesito da paternidade, porque eles confundem, achando que ainda estão naquele modelo de cobertura, que estão fazendo algo para crescer uma rede, né? Então, alguns chegam meio que receiosos. Ô, Cleber, eu acho que nós temos uma responsabilidade hoje como igreja. Se a gente parar para ver aqui, ó, nós estamos aproximadamente em 60 ministros aqui, nesse ambiente, 60 ministros. Pegando de São Paulo até o fundo do vale. Né? Uhum. Se nós estivermos dispostos a sermos curados e a submetermos aquilo que a gente entende como igreja ao desenho de Deus, nós hoje já temos condições de expressar um prumo para o entendimento do que é paternidade, pelo menos na região onde a gente está. Porque a palavra de Oséias, capítulo 7, fala assim: sarando eu, Israel, eu exponho a enfermidade de Efraim. Ou seja, quando eu estabeleço um prumo do que é correto, eu não preciso ficar falando que está todo mundo errado. Eu não preciso ser o cara crítico da internet. Eu não preciso falar, olha, o cara está errado, aquele cara não... Não, simplesmente, se nós tratarmos de viver nessa humildade, nesse ambiente puro que a gente tem construído, a partir de cada pessoa que se aproxima, de cada pastor que vai vindo, vai se estabelecendo um referencial e automaticamente o que é errado vai sendo... A gente tem uma tendência a achar que o erro, que a construção errada, ela tem mais força que a certa, mas biblicamente isso não é verdade. Se nós estivermos dispostos, eu volto a te dizer, a levantar uma construção segundo o desenho do Senhor, o simples fato de estabelecer um prumo expõe aquilo que está fora do prumo. Então essa é a nossa responsabilidade para esses dias. Não é trazer a crítica do que está acontecendo lá fora, mas que nós possamos tratar de viver a plenitude do que nós estamos falando aqui. Se começar com os filhos aqui, ouvindo o que a gente está falando e colocando em prática,
que nós sejamos todos de um mesmo pensar, como diz a palavra. Meu, esses caras são alinhados. O que eles falam de paternidade, realmente, eles têm vivido. O que eles falam dos 5 ministérios é verdade, não tem uma manipulação. É um pai servindo a filhos que se tornaram pais e servem aos seus filhos. Isso tem que ser uma verdade manifesta na nossa vida. Daí a gente consegue contribuir para o corpo de Cristo, mostrando algo genuíno, né? Não criticando, que é o que eu vejo a tendência errada de muitas pessoas. O Kaique me faz uma pergunta aqui, fala assim, apóstolo, o contexto de criação, de paternidade que o pastor teve interfere nas decisões da igreja? Nesse caso, não a ausência de um pai, mas de repente uma criação mimada. Kaique, toda expressão nossa de paternidade ou de filiação está de fato ligado ao ambiente familiar onde a gente foi formado. Agora, eu posso falar sobre o que a gente vive aqui. Mesmo que eu tenha aqui hoje pastores, homens e mulheres que vieram de ambientes disfuncionais, existe um alinhamento no espírito quando a gente caminha junto. Eu já tive situações de pastores que começaram a caminhar comigo e às vezes tinham uma carência emocional que queriam transferir para mim. Eu falava, cara, é impossível eu suprir sua carência. Mas à medida que você vai formando Cristo nas pessoas, porque tudo se resolve através da vida de Cristo. Quanto mais a medida de Cristo vai crescendo em nós, essas dificuldades vão sendo colocadas de lado. Então, eu creio sinceramente que se nós levarmos cada pessoa que chega até nós a um amadurecimento em Cristo, os problemas que nós tivemos, sejam eles familiares, experiências negativas, eles se diluem. A vida de Cristo em nós é muito mais forte do que qualquer experiência passada. Então, a nossa responsabilidade não é trazer os filhos a nós. Eu não posso trazer vocês para mim. Eu tenho, como pai, levar vocês a Cristo. Se eu fizer isso, esse amadurecimento teu em Cristo é curador. Ele alinha, ele restaura identidade, ele traz destino, né? Então, aqui se resolve. O Hilton fala assim, uma referência de pai nas escrituras é o pai do filho pródigo. Aquele pai deu liberdade. Nossa, eu estava falando sobre isso hoje, Hilton. Aquele pai deu liberdade para o filho sair e viver o que ele quis, porém, quando tudo deu errado, a primeira coisa que veio ao seu espírito é, eu tenho pai. Nascido dentro de uma casa pastoral, eu posso dizer que o meu pecado me levou a me encontrar com Deus. Não foi a denominação, até mesmo porque a hora que abriu a porta da gaiola, eu vazei. Mas sempre que azedava a minha vida, a primeira coisa que eu lembrava, Deus me livra, Pai me livra, filho não se perde, se perdeu porque não era filho, filho volta. Amém, Hilda. Sabe, esse final de semana, nós estávamos nessa reunião de ministério, o apóstolo Hélio estava falando uma coisa. Sabe por que o pai do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo? Porque se o pai do filho pródigo vai atrás do filho pródigo, o filho pródigo volta para casa. E no primeiro aborrecimento ele iria falar, pô, eu não queria voltar, você que foi me buscar, né? Eu estava lá, eu estava de boa, você que foi atrás de mim. Então o pai, quando um filho sai, né, um filho, ele precisa da experiência pessoal de arrependimento e que ele retorne. E o papel do pai é estar aberto para receber. Agora, se o pai interrompe o processo de arrependimento e vai atrás para trazer de volta, isso se interrompe no meio e no primeiro desentendimento é capaz ainda de ouvir, pô, você que foi atrás de mim, eu estava bem onde eu queria. Então, o papel de um pai é estar pronto, esperando pelo filho. Mas um filho tem que se arrepender, tem que reconhecer e tem que viver o processo. O que às vezes a gente tenta é impedir isso de acontecer. A gente quer blindar um filho. E isso não pode. Os processos fazem parte da nossa vida, da nossa formação. Mais alguma coisa, irmãos? Alguém quer desmutar o microfone, quer compartilhar algo? Se não tiver, eu vou encerrando por aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou recapitular algumas coisas dos avisos de hoje e nós vamos encerrar. Esse Zoom de hoje, eu vou subir ele para o YouTube
E vou passar o link para vocês. Ele é privado, então vai estar o link para ele lá na nossa pastinha do Zoom, do Aljava Online. Você vai poder assistir depois se você quiser. Todos os outros nossos, todos não, mas os últimos 5 estão lá nessa pasta do YouTube que você pode assistir todos. Todas as palavras do Aljava de 2019 estão lá também disponíveis. Entra lá no YouTube, no meu canal. E eu pus também no Spotify. O Spotify tem 2 formatos. Tem um formato podcast, tá cheio de palavra. Já tem um bom conteúdo lá para você ouvir correndo. Né? Eu até mandei uma mensagem para quem está precisando na quarentena e engordou. Vai correr, irmão. Corre, vai ouvir no Spotify para você emagrecer um pouco. E daí você vai ouvindo uma mensagem. Tá bom? Mas se você não quiser ouvir correndo, você pode ouvir também deitado no sofá. Daí tem no Spotify, tem o YouTube, tá com as mensagens. O Efatá Partner, todos que me mandarem mensagem, amanhã o pessoal da secretaria vai estar entrando em contato com vocês para a gente ajustar os processos de vocês implementarem. Dia 4 de julho, nós temos o nosso Aljava presencial aqui no Sonho. Todos vocês podem e devem estar presentes. Quero falar para os meus irmãos com mais de 60 anos. Eu tive consultando aqui, o grupo de risco não é proibido, é orientado a que possa vir. Então, o Sérgio e a Silvana tinham me perguntado isso, podem vir, viu, Sérgio? Se vocês estão bem, estão se sentindo tranquilo, pode vir. Está liberado, né? A orientação que a gente tem é o seguinte, mais de 60 é recomendado que não venha, mas se a pessoa está bem, ela se sente, não tem proibição. Para participar aqui, todos devem estar de máscara, tem o uso do álcool em gel, as cadeiras estão distanciadas a mais de 2 metros, então o ambiente é mais seguro do que você ir no supermercado ou ir na padaria. Pode vir. Eu quero incentivar você a vir. Importante nós estarmos juntos, dia 4 de julho. Depois de tanto tempo, nós vamos ter o Aljava presencial. Aqueles que estão de longe, nós vamos transmitir ao vivo em link privado para vocês. Esse momento nosso, estou com muita saudade de estar junto com vocês. Então, acho que eu dei todos os avisos. Efatá Partner, YouTube, Spotify e a nossa reunião presencial dia 4. Beleza? O Sérgio, como assim 60? Não, eu só dei um exemplo, Sérgio. Eu sei que você tem 40, mas eu falei de 60, eu só dei um exemplo do grupo do grupo mais velho. Amém, meus irmãos queridos, amados. Amo todos vocês, é uma honra servi-los. Espero que essa palavra possa ter contribuído com vocês na noite de hoje. E nós vamos estar orando agora, encerrando. Segunda-feira que vem nós voltamos com o Aljava Online. E essa semana, lembra que eu falei para vocês da gente fazer live entre a gente, né? Eu falei, pô, aqueles que são filhos quiserem a gente fazer uma live junto sobre um assunto, proponham. Eu sei que umas 2, 3 pessoas me falaram, então a gente vai começar a pôr em prática. Sigam o Instagram do Aljava. Eu tenho me comunicado com vocês, tenho vídeo de vários de vocês falando do Aljava. Sigam lá, participem, interajam conosco, porque a gente precisa começar a usar essas ferramentas online nesse período de reaprender algumas maneiras e ferramentas que sejam mais eficazes para esse tempo, né? Então sigam lá o nosso Instagram do Aljava, fiquem atentos nas mensagens do grupo do WhatsApp e a gente se vê daí na segunda-feira a partir das 20 horas aqui e dia 4 presencial, tá bom? Vou estar orando então agora. Se você puder, se você não estiver no carro, se você não estiver andando, feche seus olhos. Vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque compreendemos que a correção é a expressão do teu amor por nós. E nós queremos te agradecer quando nós somos corrigidos, porque a correção nos preserva da condenação, como aprendemos hoje. Que a cada dia mais o Senhor nos dê clareza na revelação da relação de pais e filhos. A maneira como o Senhor desenhou essa transferência de legado de geração para geração. Não é através de líderes e liderados, mas de pais e filhos. Que nós possamos ser obedientes ao seu desenho eterno e edificar de acordo com essa engenharia da graça. Que nós possamos colocar em prática o que temos ouvido, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E assim possamos ser achados como sábios construtores diante do Senhor.
Coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, cada ministério aqui representado, cada família. Pai amado, declaro tua graça e o teu favor sobre eles. No dia de hoje, durante toda essa semana, nós desfazemos nessa hora as obras do diabo e declaramos, Pai amado, sobre cada pessoa que está debaixo da responsabilidade desses homens e mulheres, que o Senhor também os alcance, que a tua vida possa ser impartida sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Amo vocês. Vamos nos falando então, tá bom? Até mais. Valeu!